Pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí às aulas de projeto de estampos e moldes. Na aula passada, eu deixei para vocês lá uma atividade relacionada ao porta-lápis, né? Eu vou depois passar para vocês a correção desse exercício. Para quê? Para que vocês vejam, vocês observem, vejam onde vocês podem estar errando ou não. Dentro dessa aula, a gente vai começar a falar um pouco sobre o elemento final e importante na parte de cálculo de molde, que é a parte de refrigeração. Então, ou seja, o que é a refrigeração? Você molda a peça, então, ou seja, o que a gente faz? A gente injeta o material dentro da cavidade, molda, você plastifica o material, você molda ele dentro do molde, ou seja, que parte do molde? O material fica aqui dentro da cavidade. E aí o que você tem? Você tem que ter na parte inferior da cavidade o que? Os canais de refrigeração. Os canais de refrigeração vão permitir que a água ou o fluido que estiver circulando aqui embaixo, ele consiga o que? Tirar o calor, ou seja, ela vai retirar calor do material plástico e passar para o material refrigerante que estará aqui dentro desses tubos. Geralmente o que você tem? O material refrigerante, maior parte das vezes, água gelada, mas eu posso trabalhar também o que? Com água aquecida. Por quê? Existem alguns materiais plásticos que o ponto de amolecimento dele ele é muito alto. Então, por exemplo, ele está em 250 graus por aí. Ele é injetado numa temperatura alta. Se eu baixar muito essa temperatura, então, ou seja, baixar para 15, 10 graus, o que vai acontecer com esse material? Esse material ele vai ter uma deformação. Então, ou seja, se eu tiro o calor muito rápido de alguns tipos de materiais, eles vão ter o que? Eles vão apresentar algumas deformações na peça. Para isso a gente usa o que? Circulação de água aquecida. Ou também óleo aquecido. Então, ou seja, aqui nesse local, ao invés de eu estar passando água gelada, eu vou estar passando o quê? Eu vou estar passando um sistema com água aquecida ou até mesmo óleo, por exemplo, óleo aquecido. Lembrando, para refrigerar a água, o que você precisa? Na parte externa da empresa, você tem que ter o quê? Um sistema de chillers e torre de resfriamento. O que vai permitir? A água vai baixar a temperatura vai ser baixada a temperatura dela, e aí ela recircula a água gelada dentro da cavidade do molde para quê? Para que ela possa tirar calor do material plástico que está aqui em cima. Dessa forma, o que vai acontecer? Eu tirando o calor, ele vai acontecer o endurecimento do material plástico e finalizar a moldagem da peça. O que acontece? Esses canais de refrigeração, eles têm que estar o mais próximo possível da cavidade. Só que eu não posso trazer ele muito aqui para cima. Então, por exemplo, se eu pegasse o furo da cavidade, o canal, e trouxesse ele nessa região aqui, o que acontece? Ele vai estar muito próximo da cavidade. E aí, qual é o problema disso? Esse material, então, ou seja, o material plástico ele vem, ele já começa a ter água condensada aqui, por exemplo. Então isso pode gerar o quê? Pode gerar o que a gente chama de rechupe. O que é o rechupe? Essa aqui é uma peça injetada, um exemplo de peça injetada. Tá vendo que tem essas marcas aqui, ó, na superfície? Ela não é uma superfície lisa que nem tá aqui. Ela tem como se fossem uns buracos. Esse buraco a gente chama de rechupe, tá? E isso pode ser causado pela quê? Pela proximidade da refrigeração da cavidade. Então a gente diz aproximadamente que o mínimo é 2 vezes o diâmetro, ou seja, para localizar o furo da tubulação do canal de refrigeração, você usa uma distância de 2 vezes o diâmetro. Então, ou seja, daqui até o centro eu tenho 2 vezes o diâmetro. Então, por exemplo, se for um diâmetro de 10,
Da base da cavidade até o centro do canal de refrigeração, eu vou ter que ter 2 vezes 10, são 20. Ou seja, é uma forma de você não gerar problemas posteriores na moldagem. Uma coisa a gente tem que tomar cuidado. Tempo de resfriamento é o maior tempo no ciclo de injeção. Então, o que acontece? Quanto mais eficiente for essa troca de calor, porque eu estou tirando o calor do plástico, passando para a água e essa água vai para a torre de resfriamento. Então, quanto mais eficiente for essa troca, o que vai acontecer? Menor vai ser meu tempo de resfriamento. E isso você ganha o quê? Ganha em tempo de ciclo e a gente ajusta as operações lá. Então, ou seja, eu tenho mais produtividade. Uma outra coisa importante. Geralmente, o circuito de refrigeração, o que você tem? Você tem uma entrada, então, ou seja, entra água fria, tá vendo? Ó, eu tenho aqui são 2 exemplos, tá? A gente fala que é um sistema espelhado, tá vendo? Entrada e eu tenho é como se fosse 2 cavidades. Então, nessa região eu tenho uma cavidade, aqui eu tenho uma segunda. Então, eu tenho que ter 2 circuitos independentes. Então, o que acontece? Aqui, ó, a água entra, tá vendo? Como que é feito o sistema de refrigeração? São furos feitos no molde e você põe alguns tampões. Para quê? Para que você permita que a água percorra um circuito fechado. Ó. Tá vendo? Eu não tenho retorno. Então, enquanto a água está percorrendo esse caminho aqui, ela está fazendo o quê? Ela está trocando calor com o material e está gerando o quê? Está solidificando a peça acabada. Então você tem várias formas de fazer essas montagens, tá? Mas o funcionamento é o mesmo. Entra a água gelada, ela circula por um circuito fechado e no final ela sai, volta para a torre de resfriamento. O que acontece? Geralmente as conexões, você pode fazer esse sistema ou usinando diretamente no molde, ou eu posso colocar cano de cobre. Então, ou seja, eu faço o circuito e revisto ele com cano de cobre. E aí você tem o que? A vantagem de você trabalhar com cano de cobre, você não vai ter corrosão do molde. Mas é um procedimento, um sistema mais caro. Então você tem que parar para ver o custo-benefício, o quanto vale a pena você colocar esse sistema. E a gente diz o seguinte, geralmente as conexões, os tubos aí de refrigeração, ele tem de 6 a 8 milímetros internos. Esse 6 a 8 milímetros ele vai gerar uma vazão de 20 litros por minuto. Então, ou seja, quer dizer que a cada minuto passa pelo tubo 20 litros de água. É uma referência para vocês terem o quê? Uma noção de por que isso é importante. Por exemplo, quanto de água eu vou consumir para refrigerar aquela peça? Você consegue estimar isso daí também. E uma outra coisa importante, ó. O caminho que a água tem que fazer tem que ser o mais curto possível. Então, seja, lógico, o ideal é que ele funcione como uma serpentina, mas ele tem que ter o que? Entre a entrada e a saída, o mais curto possível e que permita o que? A refrigeração da peça. Porque às vezes você pode fazer uma baita de uma volta aqui, só que ele não está sendo eficiente. Então, ou seja, você está perdendo tempo na refrigeração. Então não está resolvendo em nada. Então, ou seja, você só está perdendo tempo. Isso aí já não é viável. O ideal é que você faça o quê? O menor caminho possível e o mais eficiente possível. Como que eu determino, né? Como que eu faço, como que eu trabalho, como que eu faço as contas para o resfriamento? Primeira coisa, o que eu tenho que saber, o quanto de calor eu tenho que tirar do molde. Então, ou seja, a refrigeração é você fazer o quê? Você retirar calor do molde. Então, como que a gente faz? Uma conta é você trabalhar QC é igual a GM vezes, abre parênteses aqui, CM vezes T1 menos T2 mais L. Essa conta, o que que diz? O que é cada elemento? Então, aqui, ó, o QC, o quanto de caloria eu vou retirar do meu sistema. GM,
Quantidade de material injetado por hora. Lembra que a gente estava fazendo umas contas lá no começo das aulas entre quantidade de material que é injetado por hora? Então, ela é importante nesse procedimento. Por quê? Aqui eu consigo estimar o meu resfriamento. CM, calor específico do material, lembra? Quilocalorias, quando a gente usava para calcular a classificação, tá vendo? Eu uso o calor específico aqui novamente. T1 e T2 é a temperatura de injeção do material, ou seja, a temperatura com que o material é injetado e a temperatura que o molde vai estar. Temperatura da ferramenta e temperatura do molde. Então, ou seja, a diferença entre uma. Então, imagine que aqui você tem 100 e aqui você está em 20, a diferença de uma para outra é 80. E o L é o calor latente de fusão do material. Isso aqui também tem uma tabela específica que a gente vai ver daqui a pouco ali. Existe uma fórmula genérica para a gente calcular o resfriamento. Tá? Ou seja, eu não preciso saber todos aqueles dados. Se eu conhecer o GM, o que era o GM? Capacidade de classificação da máquina. E o calor específico, o L do material, ou seja, o calor específico do material, eu consigo determinar o que? A quantidade de caloria que eu tenho que tirar do molde. E aí eu consigo também o que? Determinar o que? A vazão do material, a quantidade de água que eu preciso. Então, ou seja, a quantidade de água que eu vou usar vai ser o que? A quantidade de caloria que eu calculei aqui em cima, dividido por K. O K é um fator, a gente vai ver ele daqui a pouquinho ali. Vezes T4 menos T3. Aí o T4 é o que? A temperatura de saída da água, ou seja, a água saiu quente, menos a temperatura que ela entrou. Ela está entrando com 15 graus e vai sair com 60. Então, é a diferença entre 60, que é a saída, menos 15, que é a entrada. Esse coeficiente de eficiência, que é o K, ele é relacionado ao quê? Ao tipo de construção do meu sistema de resfriamento. Lembra que eu falei para vocês que eu posso construir diretamente no molde, posso usar tubos de cobre. Então, isso ele te dá o quê? Ele te dá uma eficiência do sistema. Vocês observaram, ó. 1 litro de água equivale a 1 quilograma. Então, aqui quer dizer o quê? Que eu vou usar aproximadamente 375 litros por hora. Então, o meu sistema tem que ter, para aquela máquina, para poder refrigerar aquela máquina corretamente, uma vazão de 375 litros por hora. Então, ou seja, dessa forma você consegue o quê? Dimensionar tubos do sistema de resfriamento, a eficiência do sistema, por exemplo, será que hoje eu estou usando água gelada? Será que se eu utilizar outro sistema, ou você combinar sistemas, por exemplo, existe uma substância chamada etileno-glicol. Essa substância ele é utilizado em sistemas de resfriação em indústrias de bebida. Então, o que você faz? A água circula dentro de um circuito com o etileno-glicol, ele baixa a temperatura da água. Esse sistema de etileno-glicol ele é mais eficiente que o sistema de amônia. Por exemplo, a amônia também é utilizada para você refrigerar a água aí. Então, ou seja, será que se eu colocar um sistema mais eficiente, eu não consigo ter uma melhor eficiência no meu processo? Então, são coisas que a gente pode ir pensando durante o dia a dia aí. Uma coisa importante, o que eu tenho que ter? O fluxo de resfriamento tem que ser uniforme. Como que eu consigo isso? O líquido, o meu sistema não pode ser turbulento, tá? Eu tenho que ter quantidade de canais suficiente para se fazer o resfriamento. Diferença de temperatura através da capa de refrigerante metal. O que é essa capa refrigerante metal? É aquele espaço entre a cavidade e o canal de refrigeração.
sei se vocês lembram que no desenho que eu tinha da cavidade, você tinha lá a cavidade, um espaço de metal e depois embaixo o círculo, o canal de refrigeração. Então, ou seja, esse espaço que eles chamam de capa refrigerante metal. Então, ou seja, ela tem que ter uma eficiência de diferença de 2 a 5 graus. Diferença de temperatura de entrada e saída do canal é conveniente na ordem de 2 a 3 graus Celsius. E você colocar o que? Dispor os canais de forma adequada para você fazer o que? A refrigeração no sistema de macho. Que é aquele sistema que tem, ou seja, é como se eu tivesse uma parte interna lá para você resfriar o material. Pessoal, vou deixar uma atividade para vocês, tá? Para vocês praticarem esse cálculo de resfriamento e depois nas outras aulas a gente vai dando sequência ao projeto. Pessoal, obrigado e até a próxima aula.